Olá, tudo bem com vocês? Que bom fazerem em estar aqui novamente para mais uma aula de ensino religioso. Tema de hoje: origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência. E aí eu pergunto para você, né? Para você. Para você, meu aluno que me acompanha agora através do Meet, né? Você que me acompanha agora através do Meet, você que me acompanha pelas redes sociais. Quantas perguntas, né? Nós temos sobre esse tema, a origem da vida, para as tradições religiosas e também para a ciência. Qual é a sua opinião sobre a origem da vida? Posta lá nos comentários para mim. Qual a sua opinião sobre a origem da vida? Você conhece, você já conversou sobre esse conteúdo? De onde viemos? Para onde vamos? Quantas perguntas povoa a sua mente neste momento, né? Então agora, seja bem-vindo ao mundo do conhecimento. É um prazer ter você aqui comigo para juntos compartilharmos, né? Para juntos compartilharmos desse momento de aprendizagem. Bom, nesta aula, nós veremos como cada tradição religiosa das quatro matrizes, através dos seus mitos, descrevem a criação do mundo e do homem, ok? Então, nessa aula, vamos ver aí como cada tradição religiosa das quatro matrizes, através dos seus mitos, descrevem a criação do mundo e do homem. Estou compartilhando com vocês aqui duas imagens, né, que tentam explicar a origem do universo e também a origem da vida. E qual é os objetivos da aula de hoje, gente? Demonstrar o modo como povos e culturas antigas descreviam as forças da natureza através da ação dos seus deuses e deusas dentro de suas mitologias. Veja bem aqui, ó, deuses e deusas, tá? Como que os povos e as culturas antigas descreviam as forças da natureza dentro da sua mitologia. Os mitos de origem são histórias simbólicas que narram acontecimentos de um passado longínquo, de um passado distante. Eles dão sentido à vida no presente, pois explicam como o mundo e todos os seres passaram a existir. Os mitos se relacionam com a vida social, a religiosidade, o modo de pensar de cada povo, tá? Eles expressam maneiras diferentes de compreender o surgimento do universo, da vida, da humanidade e também do planeta onde nós vivemos. Os mitos, pessoal, fazem parte da cultura e da religião de todos os povos, desde os tempos mais remotos, mais antigos. Os mitos são certamente um dos primeiros recursos de comunicação utilizado pelos seres humanos com o propósito de explicar a realidade das coisas, dos fenômenos da natureza. Os mitos de origem é uma tentativa de explicar, por meio de histórias, o surgimento de todas as coisas. Bom, estou compartilhando com vocês aqui uma imagem, mito iorubá da criação, tá? Estou compartilhando com vocês aqui um mito iorubá da criação. A criação do mundo segundo a tradição iorubá. Como foi a criação do mundo segundo a tradição iorubá? Olorum era uma massa infinita de ar. Um dia, como por encanto, lentamente, começou a respirar, e uma parte dessa massa de ar transformou-se em ar, dando origem a Orixalá, tá? Dando origem a Orixalá. O ar e a água continuam a se mover como uma dança,
e eles mesmos foram se misturando, e uma parte deles, junto e misturado, deu origem à lama. Dessa lama surgiu uma bolha avermelhada. Olorum maravilhou-se com essa bolha e soprou ela, e seu hálito deu-lhe vida. E dessa forma, em permanente expansão e movimento, foi a primeira dotada de existência individual. Então, pessoal, a criação do mundo segundo a tradição iorubá. Olhem a foto, né, a imagem aqui, e a história da criação do mundo segundo a tradição iorubá. O mito da criação humana agora segundo a tradição iorubá. Como teria acontecido a criação humana? O mito da criação humana segundo a tradição iorubá. Olorum criou o mundo, todas as águas e terras, e todos os filhos das águas e do seio da terra. Criou plantas e animais de todas as cores e tamanhos, até que ordenou que Oxalá criasse o homem. Oxalá criou o homem a partir do ferro e depois da madeira, mas ambos eram rígidos demais. Então criou o homem de pedra e viu que era muito frio. Tentou criar o homem da água, mas o ser não tomava forma definida. Oxalá então tentou criar o homem do fogo, mas a criatura se consumia no próprio fogo. Oxalá fez um ser de ar que, depois de pronto, retornou ao que era, apenas ar. Oxalá tentou ainda o azeite e tentou o vinho sem nenhum êxito. Triste pelas suas tentativas infecundas, Oxalá sentou-se à beira do rio, de onde Nanã emergiu indagando sobre a sua preocupação. Oxalá então fala sobre o seu fracasso, e Nanã mergulha e retorna da profundeza do rio e lhe entrega a lama, lhe entrega a barro. Mergulha novamente e lhe traz mais um pouco de lama. Oxalá então cria o homem e percebe que ele é flexível, capaz de mover os olhos, os braços, as pernas, e então Oxalá sopra vida, e assim então surge o ser humano. Dessa forma então surge o ser humano. Tá? Então nós temos aí a criação do mundo segundo a tradição iorubá e o mito da criação humana segundo a tradição iorubá. Ok? Bom, e para os indígenas? Como foi a criação do mundo para os indígenas? Observe aqui esse retrato, né? Mitologia Tupi-Guarani, como para os indígenas aconteceu a criação do mundo, a mitologia Tupi-Guarani. O povo Tupi-Guarani acreditava num Deus supremo, que chamava de Deus do Trovão, e o denominavam de Tupã. Os indígenas acreditavam que a voz deste ente supremo podia ser ouvida durante a tempestade. Eles acreditavam que este era o Deus da criação, o Deus da luz, e também a morada desse Deus seria o sol. Tupã, com a ajuda da deusa Araci, haveria descido a terra em um monte da região Areguá, no Paraguai, e deste local havia criado tudo o que existe, mares, florestas, animais, e também colocado as estrelas no céu. E como é o mito dos primeiros humanos dentro aqui, ó, da tradição dos indígenas, ok? Vamos lá, então. Como é o mito dos primeiros humanos dentro da tradição indígena? Os primeiros humanos, que teriam sido criados por Tupã, teriam sido Rupali, que é o pai de todos os povos, e Cipave, que é a mãe de todos os povos.
Estes teriam dado origem a um grande número de filhos e filhas, e também a 3 filhos, chamados de Tumé-Arandu, o sábio, Marangantu, tá? Marangantu, o líder generoso, e Japeusa, que era o mentiroso. Ok? Então, 3 filhos, chamados de Tumé-Arandu, o sábio, Marangantu, o líder generoso, e Japeusa, o mentiroso. Este último era ladrão, trapaceiro e teria morrido. Porém, ele foi ressuscitado, como era um caranguejo, e desde então todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás, como Japeusa. Vou repetir de novo para vocês aqui, ó. Tá? O mito dos primeiros homens, criados por Tupã. Pupade, o pai dos povos, Cipade, a mãe dos povos, deram origem a um grande número de filhos e filhas, mas 3 se destacaram. Tumé-Arandu, que era o sábio, Marangantu, o líder generoso, e Japeusa, o mentiroso. Japeusa era ladrão, trapaceiro, morreu, mas ali ele foi ressuscitado como um caranguejo. E por esse motivo, desde então, todos os caranguejos foram amaldiçoados para andar para trás, como Japeusa. Ok? Tá. Dando sequência, continuando com a nossa aula, mito da criação na cultura chinesa. Como foi a criação do universo e do homem, segundo a cultura chinesa? Pangu, o criador do céu e da terra. Pangu, a gigante divindade, teria crescido, Pangu, tá? A gigante divindade teria crescido e se desenvolvido no interior do caos, que teria forma de um enorme ovo, uma unidade de ovo. Aí permanecendo por cerca de 18.000 anos. Um dia, Pangu acordou, espreguiçou-se, partiu o ovo em 2, a dualidade. Dos pedaços originados pela cisão, aqueles que eram puros e luziam rapidamente formaram os céus, que é Yang, enquanto a parte impura, que caía, formava a terra, o Yin, Yin e Yang. Tá? Então veja bem, pessoal, Pangu tinha agora a importante tarefa de manter nos seus lugares o céu e a terra. Para isso, colocou-se entre as 2 partes, sustentando com a cabeça o céu. Deixa eu mostrar de novo para você a imagem aqui. Pangu, o mito da criação na cultura chinesa, tá? Pangu, criador do céu e da terra, tá? Então, veja bem, Pangu colocou-se entre as 2 partes, sustentando com a cabeça o céu, para que elas ficassem separadas. Pangu crescia em cerca de 3 metros, 9 vezes por dia, assim como o céu e a terra, o que foi acontecendo por 18.000 anos, até o céu ficar bem distante e a terra ter ficado muito maior. Pangu manteve-se como um pilar sustentando o céu e a terra, para que não viesse a mergulhar novamente no caos. Ok? Pangu, o criador do céu e da terra, dentro da cultura chinesa, né? Pangu, a gigante divindade, tá? Como eu estou explicando para vocês aqui, dentro da criação da cultura chinesa, teria criado, então, o céu e também a terra. Ok? O céu e a terra. Nuá, a criadora da humanidade. Com uma face humana e um corpo de serpente, a deusa Nuá desempenhou um papel muito importante na visão chinesa da criação do mundo. O mito conta que um dia, passeando pelo deserto do mundo primitivo, ao olhar em seu redor, se sentiu muito só. Perante esta realidade, a deusa concluiu que havia necessidade de criar mais uma vida onde ela estava.
Cansada do seu longo passeio, sentou-se à beira de um lago, onde se refletia o seu rosto e todo o seu corpo, e também todos os seus movimentos e todas as suas expressões. Perante isso, Noá concluiu que, na verdade, existiam diversas coisas que viviam no seu mundo, mas que nada a sua própria forma de vida. Interrogando-se se não seria bom ela própria fabricar seres à sua imagem e semelhança para povoarem a terra. Enquanto pensava, pegou com suas mãos um pouco de lama da beira do lago e começou inconscientemente a amassar essa lama, surgindo-lhe o perfil, a forma de ser, mas o mais importante aconteceu quando, ao colocar aquela massa modelada sobre a terra, repentinamente a massa se tornou vida. Radiante do que criara, batizou logo ali aquele ser como humano. A origem do mundo na mitologia grega. Olhem a imagem aqui, o caos. A origem do mundo na mitologia grega. A origem grega da criação, gente. Presta bem atenção. No princípio de todos os mitos, para os gregos, né, houve um tempo em que nada existia no universo além do caos, a mais antiga das divindades. Pois antes que a terra, o mar e o céu tomassem forma, a natureza tinha apenas uma única face chamada de caos. Uma massa crua, desestruturada, em um verdadeiro conglomerado de matéria composta de elementos incompatíveis. Nenhum elemento estava em sua forma correta, nenhum. E tudo estava em conflito dentro de um mesmo corpo, por isso o nome de caos. O frio com o quente, o seco com o molhado, o pesado com o leve. Mas, de repente, e sem qualquer explicação, brotou no caos o primeiro sinal de um futuro menos caótico. Brotou a Terra, que os gregos chamavam de Gaia. Gaia tinha uma forma fixa, estável, ao contrário do caos. Sobre o imenso corpo de Gaia, elementos se organizavam como o fogo, a água, a terra, o ar, misturavam-se uns aos outros e iam se formando florestas, montanhas, colinas. Das profundezas do caos surgiram outros seres grandiosos, como Eros, que era o amor, Tártaro, que era o submundo, um abismo profundo que ficava embaixo de Gaia, a terra. Surgiu também do caos a noite e também a escuridão. Depois de Gaia, surgiu sozinho, através do seu amor, provocado pelo Eros, o céu estrelado, que os gregos chamavam de Urano. E depois surgiu Ponto, que era o mar salgado. Agora o mundo da mitologia grega estava estruturado. No alto, o céu, no meio, a fértil Gaia, a terra, no caso, né? Com montanhas, planícies, banhadas por ondas do mar, e lá nas profundezas, o Tártaro sombrio. E assim o caos ia se transformando em cosmos, palavra que em grego significa ordem, e caos significa desordem. E a origem do homem para os gregos, como que foi? Prometeu, um deus titã, que habitava a terra antes do homem, foi indicado pelos outros deuses para esta criação, e tomando um pouco de terra e misturando com água, criou o homem à semelhança dos deuses, dando-lhe uma postura ereta, de modo que, enquanto os outros animais têm o rosto voltado para a terra, o homem levantava a cabeça para o céu e olha as estrelas. E por falar em olhar para o céu e para as estrelas, eu estou olhando agora pela minha janela aqui na sacada e estou vendo que escureceu, estou vendo que o dia está virando noite, trovões, raios, relâmpagos, vento, e provavelmente daqui a pouco vem uma enorme chuva sobre a cidade de Cambará, né? Bom,
Continuando aqui, então, com a origem do homem para os gregos. Prometeu e seu irmão Epimeteu ficaram encarregados da criação do homem e dos demais animais e, garantir a eles, né, as condições necessárias para a sua sobrevivência. Dessa forma, Epimeteu deu asas para uns, para outros deu velocidade, para outros couraça de proteção. Porém, quando chegou a vez do homem, os recursos tinham sido usados nos demais seres, né? Quando chegou na vez do homem, Epimeteu pensou, mas eu já dei asa para uns, velocidade para outros, couraça de proteção para outros, e agora chegou a vez do homem e eu já usei todos os recursos dos outros seres. E agora? Epimeteu, com a ajuda do seu irmão Prometeu, pediu a Minerva, a deusa da sabedoria. Minerva, na mitologia grega, a deusa da sabedoria, que os auxiliasse a concluir a criação do homem. E Minerva, deusa da sabedoria dentro da mitologia grega, concedeu-lhe então, para o homem, o domínio do fogo, o conhecimento. Lembra que eu sempre falo para vocês, bem-vindo ao mundo do conhecimento. Dentro da mitologia grega, Minerva, a deusa da sabedoria, concede então ao homem o conhecimento. E esse conhecimento dado ao homem fez com que ele tivesse superioridade sobre as demais criaturas. Então veja bem, pessoal, dentro da mitologia grega, Epimeteu, irmão de Prometeu, ficou encarregado de garantir condições necessárias para a sobrevivência do homem e dos demais animais. Epimeteu, então, deu asas para alguns, deu couraça para outros, velocidade para outros. Quando chega na vez do homem, Epimeteu viu que todos os recursos tinham sido usados nos outros seres. E o homem? Prometeu e Epimeteu convocam Minerva, deusa da sabedoria na mitologia grega. E Minerva, então, concede a criação do homem, o domínio do fogo para ele se aquecer e também para ele poder progredir durante sua jornada por Gaia, ou a Terra, né? E concede também o conhecimento. Esse fato foi dado ao homem, o que fez com que ele tivesse superioridade sobre as demais criaturas. Portanto, pessoal, nesta aula, aprendemos que os mitos da criação de diferentes culturas e povos antigos têm histórias semelhantes sobre a criação do universo e do próprio homem. E todos têm uma forte ligação com a natureza. Repararam isso? Prestaram bem atenção? Os mitos da criação de diferentes culturas e povos antigos têm histórias semelhantes sobre a criação do universo e também do próprio homem. E todos eles têm uma forte ligação com a natureza. E na nossa próxima aula, aí então nós vamos continuar esse tema, que eu acho tenho certeza absoluta, que é um tema fascinante, a origem da vida para as tradições religiosas e também para a ciência, né? A origem da vida. Dentro da tradição Iorubá, nós vimos também a origem da vida, a criação do mundo para os indígenas. Vimos também o mito da criação dentro da cultura chinesa e a origem do mundo dentro da mitologia grega. E acabamos aprendendo que os mitos da criação, independente da cultura dos povos antigos, eles acabam tendo uma história semelhante
sobre a criação do universo e também sobre a criação do próprio homem. Bom, pessoal, então é isso. Eu quero deixar aqui um grande abraço para vocês. Na nossa próxima aula, nós voltamos. Vamos retomar aí esse assunto, tá? Eu queria deixar para vocês aqui, que estão me assistindo pelo Meet ou pelas redes sociais, né? Que vocês fizessem uma pesquisa um pouco mais abrangente sobre essa questão da criação do universo, sobre essa questão da criação do homem, e que depois vocês deixassem lá nos comentários de vocês qual é a sua opinião sobre a origem da vida. Você conhece, você já conversou sobre esse conteúdo? De onde viemos? Para onde vamos? São tantas perguntas, né? São tantas perguntas. E dentro da disciplina de ensino religioso, que é uma matéria sensacional, ensino religioso é uma matéria genial, eu quero que você seja sempre bem-vindo ao mundo dos novos conhecimentos. Forte abraço para você, tudo de bom, muito obrigado aí pela aula de hoje e até a próxima oportunidade.